Olá. As agências reguladoras terão um controle mais rigoroso. Os órgãos vão ter que apresentar relatórios anuais das atividades. A prestação de contas deverá ser feita ao Congresso Nacional e ao Ministério que corresponda à área de atuação. Mais transparência, facilitar o trabalho de fiscalização do Legislativo. Com estes argumentos, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o PLS 13 de 2013, que obriga a prestação de contas anuais das agências reguladoras. Elas não têm nada que a fiscalize, então o projeto é nesse sentido, de que eles tenham que ter um plano anual, dizer o que vão fazer e depois prestar conta daquilo que eles achavam que poderia trazer algum benefício, mas que muitas vezes não traz. É uma possibilidade de averiguarmos as metas e de podermos realmente acompanhar a execução dessas metas e não sermos surpreendidos depois por alguma coisa que nos deixa perplexos e sem condição de ter uma atuação como aqui nós somos obrigados. As agências reguladoras foram criadas com o objetivo de fiscalizar a prestação de serviços públicos praticados pela iniciativa privada. Além de controlar a qualidade na prestação do serviço, estabelecem regras para o setor. Mas o desempenho das agências tem sido criticado por especialistas. É papel da agência garantir esse interesse público e não apenas interesses econômicos das empresas que elas regulam. Os seus diretores, eles têm sido nomeados muito por influência política. Algumas agências, como a Anatel, a Ancine e a ANAC, já enviam esse relatório. Mas o projeto determina que sejam mais detalhados e com uma linguagem menos técnica. Nos casos em que a prestação de contas já está prevista em lei, o que se nota é que os relatórios descrevem o que ocorreu no órgão, não no setor. O regulador não descreve a realidade pré-existente e como sua atuação a modificou, produzindo resultados positivos tanto para aqueles que assumem o risco de investir no país, quanto para os cidadãos que consomem o serviço. Brasil e Chile fizeram um novo acordo comercial e ampliaram a integração entre os países. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o nosso comentarista de assuntos internacionais, Marcos Magalhães. Olá, Marcos. Olá, Eni. Qual a importância desse acordo para o Brasil? Pois é. Esse acordo pode mudar não apenas as relações do Brasil com o Chile, mas também a forma como o Brasil vai fazer novos acordos com outros países no futuro. O momento ainda é de incerteza. Somente depois das eleições presidenciais, nós vamos começar a ter pistas sobre a nova política externa que o Brasil vai adotar. Em momentos assim, até antigas certezas, como a forte ligação com o Mercosul, ficam suspensas. Mas há fatos novos. No começo de 2019, quando o novo governo tomar posse, já teremos o que se chama no Itamaraty de uma virtual zona de livre comércio em toda a América do Sul. Segundo diplomatas brasileiros, pouca gente percebe o quanto a gente já avançou na integração regional. Agora, o Brasil e o Chile deram um passo adiante. Desde 2014, os dois países já não têm barreiras tarifárias, ou seja, os produtos circulam livres de impostos de importação. Os dois países decidiram, então, ampliar a integração, incluindo no novo acordo 17 temas não tarifários. E o que isso significa na prática, Marcos? Pois é, significa, por exemplo, que os turistas brasileiros não vão mais precisar pagar tarifa de roaming internacional quando usarem seus celulares lá no Chile. Significa também que os dois países vão reconhecer as certificações de origem de produtos orgânicos, ou seja, vai ficar mais fácil exportar e importar esses produtos. A cachaça brasileira e o pisco chileno também vão ter certificação de origem reconhecida. Quem comprar uma cachaça no Chile vai ter certeza de que ela é produzida no Brasil. E o acordo também inclui, pela primeira vez, cláusulas de gênero, meio ambiente e assuntos trabalhistas. De janeiro a setembro deste ano, o comércio bilateral cresceu 13% e alcançou 7 bilhões de dólares. A partir de agora, o comércio vai crescer também em qualidade. Isso mesmo, Marcos. Obrigada pelas informações e até a semana que vem. Até a semana que vem. O fenômeno não é de agora, mas a eleição deste ano mostrou uma população dividida entre opiniões e pontos de vista conflitantes. O uso das redes sociais acirrou os ânimos a tal ponto que o diálogo se tornou quase impossível. O fato é que, passado o segundo turno,
Muitos dos que discordaram vão retornar ao mesmo local de trabalho, à mesma mesa, convivendo no mesmo espaço. Quando o homem, pela primeira vez com os pés na Lua, contemplou a Terra, ele se deu conta de que somos todos passageiros de um mesmo corpo celeste solto no espaço. Muitas décadas depois, uma outra conquista da tecnologia tornou possível a troca imediata de informações entre cidadãos de todo o planeta em todos os níveis. Quando incorporou as redes sociais, o celular virou um instrumento capaz de dar voz à opinião das pessoas comuns, algo em tese extremamente democrático. O problema é que justo na hora em que o voto nos torna todos iguais, a internet, essa ferramenta da comunicação, se transforma num escudo para a manifestação da intolerância. No Facebook tem muitos que pedem para retirar quem vota em outro. O meu Facebook tá em soneca. As pessoas estão quase virando inimigos por conta disso. Eu com meu pai, por exemplo, tem muita família que está se desintegrando, né? Por conta dessa disparidade, né? Cada um tem uma opinião, vai fazer o quê, né? Duas pessoas tinham candidatos diferentes, eles saíram no tapa. Intolerância, às vezes, vem de uma ideia equivocada de que se eu tenho uma convicção e eu julgo que isso está certo, então você está errado. Então, eu vou tentar te convencer de que eu estou certo e você está errado. Então, nesse tipo de relacionamento, vai haver choque. Neste domingo, 28 de outubro, milhões de brasileiros voltarão às urnas para escolher o novo presidente. No dia seguinte, vencedores e derrotados saberão conviver pacificamente, lado a lado? Não discuto a ponto de desfazer a amizade. É só até passar essa leva e aí vamos ver como é que vai ficar depois. Depois que acabarem as eleições, todo mundo descansar e reconhecer que não tem mais jeito, vai ter que voltar à vida normal. É esperado que as pessoas consigam se distanciar, né, dessa, vamos dizer assim, dessas questões ideológicas, desses valores e ver um indivíduo que tem né, assim, a dignidade e a unidade de cada pessoa, cada indivíduo, né? Porque para a gente se contrapor ao outro, a gente não tem que destruir o outro, né? Na coluna Constituição 30 anos de hoje, você vai ver que a medida provisória, a forma de o presidente da República editar uma lei em situações de urgência, é, na verdade, um instrumento do governo parlamentarista. Mas a MP acabou ficando no texto da Constituição, mesmo no regime presidencialista. A Comissão de Sistematização da Constituinte, responsável por organizar a versão que seria votada em plenário, recebeu das 24 comissões e subcomissões um texto com mais de 500 artigos. O relator geral e os subrelatores trabalharam para reduzi-lo a cerca de 200 artigos. Ex-senador e um dos subrelatores, José Fogaça, conta que os parlamentares constituintes não aceitavam nenhum texto prévio e preferiram começar do zero. Isso atrasou os trabalhos, mas, por outro lado, deu mais legitimidade ao texto final, segundo ele. Fogaça, que também era relator da Subcomissão de Poder Executivo, chegou a propor o parlamentarismo, que foi rejeitado pelo Centrão. Porém, ele aponta como um erro dos constituintes ter mantido a medida provisória no texto e acredita que não há clima para a mudança no sistema de governo atualmente. Nós temos no Brasil uma mentalidade coletiva de que uma pessoa tem que ser a responsável pelo nosso destino. O povo brasileiro é mais presidencialista do que os políticos, que são presidencialistas. O modelo tem resquícios parlamentaristas, mas, por incrível que pareça, esses resquícios, eles são de modo a esvaziar poder do legislativo, do parlamento, e não de fortalecer. São resquícios parlamentaristas, como é, por exemplo, a medida provisória. Um dos erros que o Centrão cometeu foi deixar a medida provisória. Agora, tirar, não tira nunca mais. O tema da nossa entrevista de hoje é a participação das mulheres na política. A especialista em direito Isis Povos conversa com a jornalista Tânia Horman, faz uma análise das candidaturas femininas nas eleições deste ano e fala sobre o protagonismo das mulheres na luta pelos seus direitos. Isis, queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Direito Achado na Rua da Universidade de Brasília, que estuda justamente a formação do direito que vem da articulação social.
não é? Do exercício da cidadania, até que essa reivindicação tenha solução, vire um direito e venha a ser um direito institucionalizado, podemos dizer assim? Podemos. Então, a nossa conversa de hoje gira em torno de um processo interessante, que é justamente a reivindicação de direitos feito pelas mulheres. E nessa perspectiva do ambiente político, né? Afinal de contas, essa articulação de exercício de cidadania já é uma questão política, né? Exatamente. Bom, o que a gente pode falar a respeito? Porque, por exemplo, a participação feminina na política é tema constante no Congresso Nacional. Nós temos aqui reflexões, nós temos ações, nós temos organizações como a bancada feminina, que une deputadas e senadoras nesse empenho e na valorização do trabalho da mulher na política. Então, nesse ambiente, nessa perspectiva, o que é que esse núcleo de pesquisa pode dizer para nós a respeito? Bom, primeiro agradeço o convite da TV Senado, muito contente em participar de um debate tão importante e tão caro para a sociedade e para a nossa frágil democracia brasileira. O direito achado na rua, ele apresenta algumas categorias que são importantes para a gente conseguir analisar o fenômeno atual da participação das mulheres na política brasileira. Uma delas é a categoria sujeito coletivo de direitos, que são as organizações, os sujeitos que se formam num processo de identificação de direitos ausentes e de luta para construí-los. Então, a gente entende a luta como um elemento que funda o processo de construção do direito e que fomenta todo ele, porque o direito está para além da institucionalidade, né? Uhum. O direito ele também precisa ser concretizado na realidade, na vida concreta das pessoas. Então, por exemplo, o direito à igualdade salarial, que é previsto na Constituição, ele não vale nada se na vida concreta esse direito realmente não estiver presente na vida e nos salários mensais que as mulheres recebem. Outra categoria importante, então, é o sujeito coletivo de direitos que luta para construir, para instituir o direito reivindicado, e ele luta na rua, entendendo a rua como uma metáfora para um espaço político de reivindicação dos direitos populares. O poeta Cassiano Ricardo, ele fala, né, a rua da reivindicação social, a rua que é uma aula de esperança, a rua onde cada um de si é um pouco mais, onde cada um é um pouco mais dos outros do que de si mesmo. Uhum. Então, nesse processo de organização política, de organização social através de sujeitos coletivos de direito e de reivindicação na luta social, esses coletivos passam por um processo de formação de consciência. Então, muitas vezes, quando surgem sujeitos coletivos para reivindicar um direito específico, no processo dialético de construção desse direito, eles passam a compreender uma desigualdade de poderes dentro da nossa sociedade e lutar pela reestruturação das relações de poder. Tem uma jurista costarriquenha que chama Alda Fácio, que tem uma atuação bastante interessante nas cortes internacionais, que ela usa uma metáfora para falar sobre a participação política das mulheres. Ela diz que existe uma torta, e essa torta ela está dividida de maneira desigual, as mulheres têm um pedaço menor. Então, as mulheres percebem essa divisão desigual e reivindicam um pedaço maior dessa torta. No processo de luta por um pedaço maior da torta, elas percebem que, na verdade, não é só a divisão que está desigual, é a forma com que essa torta é construída. Então, elas reivindicam também uma nova construção, uma outra receita. E a gente vê isso no processo político, por exemplo, de 2018, em que as mulheres, elas iniciam o processo eleitoral reivindicando maior representatividade feminina na Câmara, no Senado. Nas casas legislativas. Nas casas legislativas. E neste processo de reivindicação, a gente vê um protagonismo feminino na ocupação das ruas, por exemplo, no dia 28 de setembro, que mais de 250 cidades brasileiras tiveram suas ruas tomadas pelo protagonismo das mulheres, que reivindicavam mais do que o direito de representatividade política, mas reivindicavam trazer para a centralidade do debate a discussão dos seus direitos.
como, por exemplo, as crianças pequenas terem aulas presenciais, como o direito à igualdade salarial. Então, a gente vê que nessas eleições, por exemplo, em 2014, na Câmara a gente teve 10% de mulheres eleitas. Em 2018, tivemos 15%. No Senado, infelizmente, continuamos com 9%. Se não me engano, 7 senadoras apenas eleitas, tanto em 2014 como em 2018. Mas a gente compreendeu que, para além da reivindicação de mais mulheres, maior representatividade feminina, nós somos 77 milhões de votos, nós somos 52% do eleitorado. Então, que a gente pode e deve pautar os nossos direitos como centrais no debate e nas propostas dos candidatos. E a gente vê isso claramente do começo das eleições para agora, onde os candidatos já não se permitem mais dizer, ou pelo menos se monitoram para não dizer machismos, para não ter posturas misóginas, apesar de alguns deles terem suas posturas misóginas bastante conhecidas, né? E nesse processo também é interessante que a gente percebe que desde a redemocratização, esse processo de 2018 traz um dado bastante interessante, que é as mulheres votam diferente dos homens. No primeiro turno, as intenções de voto em um candidato eram cerca de 60% entre os homens e 39% entre as mulheres. A rejeição de determinado candidato entre as mulheres era mais de 50%, enquanto nos homens era muito, muito baixa. Então, a gente percebe que mulheres e homens votam diferente. E as mulheres, nesse processo de formação de consciência, de luta de ocupação das ruas, começam a pautar e assim entender como um sujeito coletivo capaz de instituir os seus direitos. E não só um direito específico, mas de reconstruir as relações de poder. A ida às ruas em setembro, no final de setembro, esse tipo de movimento, analisando como você descreveu todo o processo que acontece com o direito achado na rua, detecta-se uma demanda. Há uma necessidade que não está satisfeita. Isso gera uma organização de um grupo. E começa todo um trabalho de reivindicação para que essa demanda seja atendida. Daí ele vai andando, é um processo que vai chegando ao institucional. Não é? O reconhecimento de um direito. E que essa caminhada é transformadora. Ao longo dessa caminhada, quem participa dela amplia seus horizontes ao entender o que é um cidadão e o que é a organização social. Um movimento, como vimos em setembro, das mulheres, pode sinalizar que tipo de legado isso deixa. Que tipo de despertar isso acontece a partir de uma manifestação grande e significativa como a de setembro. Há uma expectativa de que, a partir daí, floresçam organizações que interfiram mais no processo de formação de leis, de exercício da efetivação de políticas públicas. É essa a expectativa? Bom, essa com certeza, é a nossa expectativa como coletivo de direito achado na rua, como pesquisadora. A Simone de Beauvoir, ela tem uma frase bastante interessante, que ela diz que basta uma crise política, econômica ou social para que os direitos das mulheres sejam questionados. Acredito que nesse processo eleitoral, nós mulheres, como um sujeito coletivo, né, numa dimensão coletiva, compreendemos isso. Estamos numa crise e tivemos vários dos nossos direitos questionados. E respondemos à altura, né? Ocupamos as ruas para fomentar esse processo de construção. Por exemplo, igualdade salarial. Igualdade salarial, como a gente disse no começo da entrevista, já é previsto, já está constitucionalizado esse direito, mas a realidade concreta muitas vezes se expressa de uma maneira diferente. Então, a gente vê que há um aprendizado coletivo, há uma formação de consciência coletiva da nossa capacidade política como mulheres, de instituir, de reivindicar os nossos direitos. Então, nos entendemos como um sujeito coletivo de direitos, capaz de promover a luta social, de ocupar as ruas e de lutar pela construção desse direito. Acredito que esse é um processo histórico de formação e de percepção coletiva que tende a caminhar no sentido de que cada vez mais estejamos presentes, resistindo, lutando e reivindicando pela construção dos nossos direitos.
E mais, uma compreensão de que não são liberdades ou direitos individuais apenas, né? Nessa dimensão coletiva. Roberto Lira Filho, que é o fundador do Direito Chado na Rua, ele tem também uma frase bastante interessante, que ele diz que o processo de libertação não é uma tarefa que se cumpre isoladamente, é uma tarefa que se cumpre em conjunto, porque é uma tarefa histórica. Então, acho que as mulheres também percebem isso, que temos que nos articular em coletivo para garantir que os nossos direitos sejam respeitados. Falando em coletivos, esse movimento acontece num contexto de movimentação mundial, né? Nós não estamos falando de um caso isolado, um processo isolado brasileiro. Ele também está inserido num contexto mundial, né, contemporâneo, não é? Exato. Na Argentina, por exemplo, a gente teve também manifestações bastante massivas das mulheres, alguns meses atrás, pelos direitos reprodutivos, né, pela legalização do aborto. A gente vê também manifestações de mulheres na Europa. Então, acredito que nós mulheres estamos cada vez mais assumindo o nosso potencial, a nossa capacidade política. Já dá para a gente aferir a importância que teve em garantir recursos para candidaturas femininas nessa eleição, ou ainda é cedo para a gente analisar isso? Acho que esse é um processo, né? A gente precisa, com certeza, de mais mulheres. Ainda temos um número bastante baixo. Não conseguimos aumentar a nossa representatividade no Senado, por exemplo, no caso que aqui estamos. Mas acredito que esse é um processo que vai precisar de bastante luta feminina, de bastante dedicação, porque quando nós exigimos maiores espaços de poder, certamente alguém vai ter que abrir mão de seus privilégios, né? Então, certamente vamos encontrar resistência, já estamos encontrando. Eu queria agradecer a sua presença aqui conosco, muito obrigada. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.